FGV. Ela diz o seguinte, né? Aqui nós estamos falando sobre o neoliberalismo e a contrarreforma, as contrarreformas e seus impactos nas políticas sociais. Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte: o avanço do capital, especialmente do capital financeiro, que assumiu o controle da acumulação sobre as políticas sociais, é uma característica do capitalismo contemporâneo global. Essa característica é aliada ao novo padrão de acumulação caracterizado pela flexibilização produtiva, ou pela reestruturação produtiva, com sua nova morfologia do mundo do trabalho, nos termos aqui de Antunes, marcada por desemprego, redução de salários, precarização do trabalho e ausência de direitos, tem como resultado. Aqui é para a gente assinalar a alternativa que corresponde a essa assertiva. Vamos lá. Tem como resultados letra A, uma parcela diminuta de desproteção do trabalho, um discreto aumento da pobreza e, por outro lado, investimentos na proteção social. É justamente o contrário. A gente tem aqui a questão errada, né? Porque não é uma parcela pequena de desproteção, ela é grande, né? A desproteção do trabalho, inclusive a própria questão fala, né, da flexibilização produtiva do trabalho. E aí, discreto aumento da pobreza, pelo contrário, com a ofensiva neoliberal e a hegemonia do capital financeiro, a gente tem o aumento da pobreza e das desigualdades, né? E aqui, pouquíssimos investimentos na proteção social. Vamos para a letra B. Ampliação de situações de trabalho desprotegido, aumento da pobreza e o desmonte da proteção social. Essa aqui é a nossa alternativa correta, né? Porque é justamente isso que acontece, né? Aqui em consonância com o próprio enunciado da questão, com essa hegemonia do capital financeiro, a gente tem reestruturação produtiva, terceirização do trabalho, aumento do setor de serviços, uma série de iniciativas que vão aumentar a desproteção social dos trabalhadores, né? E aí aqui a letra B, ela responde ao nosso enunciado. Vamos ver as outras alternativas aqui para a gente descartá-las, tá? Letra C, fomento ao investimento nas políticas sociais. Fomento, gente, é incentivo, estímulo. Então, é por isso que é importante a gente ter noção de alguns termos, né? Melhorar nosso vocabulário aí nas leituras, para não escorregar na casca de banana. Aí que diz, fomento ao investimento das políticas sociais, já começou errado. Por meio de recursos oriundos do fundo público, espaço de consenso entre capital e trabalho. Completamente errado. Primeiro que a gente tem o corte nos investimentos das políticas sociais
e, inclusive, uma redução, né, do fundo público que vai ser direcionado para o capital, para as demandas do capital. E aí não vai haver um consenso, né? Pelo contrário, a gente tem aqui um antagonismo nessa própria percepção da utilização do fundo público, né, pelo Estado, né, pelos sujeitos que compõem o capital e pelos sujeitos no âmbito do trabalho. Então vamos para a letra D. A desigualdade e a concentração de renda que se intensificam nas atuais formas de acumulação capitalista, observando-se os índices de melhorias nas reflexões da questão social. Essa aqui, ó, já está bem evidente porque ela está errada. A gente tem o contrário. Nós temos um hiperdimensionamento das manifestações da questão social. Inclusive, né, trazendo aqui para o meu campo de atuação, um aumento do que a gente chama de judicialização das expressões da questão social, que não são atendidas aqui no campo das políticas sociais, que vão para a esfera do judiciário. Vamos para a letra E. Uma disputa pelo orçamento do fundo público, espaço onde a classe trabalhadora obtém considerável igualdade no âmbito dos direitos sociais. Completamente errada. Sob a égide do capital financeiro, a gente tem a utilização, como eu falei, temos aqui a utilização do fundo público para os interesses do capital financeiro, que vai aumentar a desigualdade social e reduzir, né, a esfera dos direitos sociais. Então, por isso que a nossa resposta correta é a letra B. Combinado? Né? Então, mais uma vez, em caso de dúvida, gente, vocês podem recorrer ao fórum, né, e trazer suas perguntas, que eu posso esclarecer as dúvidas e a nossa equipe também. Essa próxima questão, ela é da FGV. Ela diz o seguinte: as reformas institucionais e os ajustamentos ideológicos da agenda de contra-reforma do Estado são linhas que perpassam de forma mais ou menos nítidas todas as fases do neoliberalismo no Brasil. Prestem atenção. Do ponto de vista das respostas estatais à questão social, a premissa continua sendo a redução dos custos da intervenção do Estado, processo ritmado pelas tendências de... Então, quais são as tendências que implicam na redução dos custos da intervenção do Estado? Aí aqui a nossa alternativa A fala em universalidade, centralização e estatização. Essa alternativa está incorreta, está errada. Por quê? Primeiro, né, que quando a gente fala em redução dos custos na intervenção do Estado, a gente já fala, né, em corte de gastos e não em universalização do acesso, em centralização e estatização, ou seja, de desprivatizar. Pelo contrário, a gente tem uma expansão da lógica da privatização, ao invés de universalização do acesso, tá? Então,
A alternativa B diz o seguinte: centralização a nível federal, tanto das decisões como dos financiamentos. Esta também está incorreta, até porque a perspectiva que está, inclusive, prevista na Seguridade Social é de descentralização, né, numa perspectiva tripartite. Aí nós temos a participação da instância federal, da União, né, dos estados, dos municípios, tanto nas decisões quanto no financiamento das políticas sociais. A letra C, ela traz bloqueio da participação social e política nos processos decisórios. Então, essa palavra aqui é a nossa casquinha de banana. Nós não temos necessariamente um bloqueio, nós temos uma fragmentação na organização política dos trabalhadores, na sua participação nos processos decisórios, mas não quer dizer que ela é completamente bloqueada. Inclusive, se coloca uma falsa ideia de participação social naquelas instâncias, né, nos mecanismos de controle social, como, por exemplo, conferências, né, controles, conselhos de políticas, e aí que acontece muitas vezes de forma fragmentada, né? E aí, vamos aqui para a letra D. Por isso que essa aqui está incorreta. Vamos para a letra D. Diz: focalização, descentralização e privatização das políticas sociais. Essa aqui é a nossa tendência, né? Tendo em vista o que está pedindo a questão. É a resposta correta, é a letra D. Vamos ver porque que a E ela não está correta. Fragmentação, burocratização, até aqui iria, mas chega aqui, ó, transparência da máquina administrativa. A gente vê tendências à não publicização, né, de como é utilizado o recurso público, né, por mais que se cobre, se criem mecanismos de ampliar essa transparência. E a gente vê muitas vezes como o próprio orçamento das políticas sociais, eles são escamoteados, né, para dificultar, né, a cobrança, né, por parte da própria classe trabalhadora, né, e dos sujeitos beneficiários dos serviços. Então, a nossa resposta correta é a letra D, certo? Que é focalização, descentralização e privatização. Nossa próxima questão é da SESGRAN Rio. E aí fala o seguinte: no final do século passado, a crise capitalista internacional fez emergir o projeto neoliberal para a restauração das bases de sustentação do capitalismo. Tal projeto transferiu riquezas públicas ao grande capital, drenando principalmente os países periféricos. Liquidou as proteções comerciais e alfandegárias das nações mais frágeis, aumentando a liberdade de movimento do capital financeiro. E ainda alterou
os padrões de produção fordista, afetando as relações de trabalho, né? Até porque com a reestruturação produtiva, né, a gente tem aqui a implementação do toyotismo. E aí, afetando as relações de trabalho e suprimindo os direitos dos trabalhadores, certo? Então, esses processos são conceituados respectivamente como, vamos lá, a gente está falando aqui, né, dessa transferência de todos esses elementos que estão abordados no enunciado da questão. Então, privatização, nacionalização e precarização? Está errado. Por quê? Nós temos aqui fala, né, da privatização, né, da transferência das riquezas públicas para o capital, é a privatização. Liquidou as proteções comerciais e alfandegárias. Essa aqui é a desnacionalização, não é nacionalização. Desnacionalização, né, desregulamentação das economias e alterou os padrões de produção fordista, ou seja, flexibilizou. Então, vamos ver aqui o que mais se aproxima. Vamos ver a letra B. Privatização, transnacionalização e superprodução. Não, né? Letra C. Privatização, desregulamentação. Por quê? Por que seria desregulamentação? Nós temos aqui, né, a liquidação das proteções comerciais e alfandegárias, porque o capital financeiro ele precisa de que os países nacionais, né, de que os estados eles não regulamentem como é que deve ser um investimento especulativo. Então, isso acaba tendo uma característica de desregulamentação. Desregulamenta a instância econômica financeira. E aí, a outra característica aqui que aparece de superprodução, não é superprodução, que é por isso que ela está errada. Aí na letra C é privatização, nós temos desregulamentação comercial e alfandegária e flexibilização, que é a substituição do fordismo pelo toyotismo, com desregulamentação dos direitos. Então, a gente tem aqui, isso aqui está correto. Aí, vamos lá. O primeiro está falando que é estatização, não é privatização. Estatização é quando uma empresa, por exemplo, deixa de ser privada para se tornar pública, ela se estatiza, ela volta a ser estatal. Transnacionalização, não é isso, a gente está falando de desregulamentar a economia para o capital financeiro ele atuar de forma desregulada. E flexibilização. Aí o outro repete estatização, né, que está incorreto, desregulamentação e precarização. Então, a nossa resposta é a letra C. Por quê? As características apresentadas aqui são privatização, desregulamentação e flexibilização.
das relações de trabalho. Então, a nossa resposta é a letra C. Então, nessa aqui, ela exige que a gente tenha muita atenção no que está pedindo o enunciado, né? Então, essas são estratégias, né, da gente responder a questão, fazendo inclusive a exclusão do que poderia se colocar aqui como casca de banana para a gente, certo? Então, a resposta é a letra C. Vamos para mais uma questão da Cesgran Rio. E aí ela diz o seguinte: a política neoliberal e a contra-reforma do Estado brasileiro reduziram drasticamente os investimentos públicos na área social, com os cortes dos gastos e a transferência de serviços sociais para o setor privado e para o chamado terceiro setor. A falta de investimento e o sucateamento dos serviços públicos tem gerado não apenas a queda da sua qualidade, mas também a aplicação de critérios de elegibilidade na sua execução, inflexionando o trabalho do e da assistente social. Como esses aspectos eles se expressam na prestação dos serviços sociais no setor público? A letra A diz o seguinte: ampliação das políticas sociais de seguridade e refilantropização da prestação dos serviços. A questão aqui já começa errada, com essa casquinha de banana, que a gente não tem ampliação das políticas públicas, mas a sua retração, redução ou corte, né, nas políticas de seguridade, né? Essa parte aqui estaria certa com a refilantropização, mas não é ampliação, ok? Essa está incorreta. Vamos para as próximas. Letra B. Intensificação dos procedimentos burocráticos e reversão das medidas de austeridade nos serviços sociais. Completamente errada. O que vai acontecer é que vai se estabelecer ainda mais medidas austeras e critérios de elegibilidade, como diz o próprio enunciado, para quem vai acessar os benefícios e serviços sociais, por exemplo, como programas de transferência de renda. Então, nós temos um corte aqui da renda, né, para identificar quem vai ser o beneficiário ou não em um determinado serviço. Então, não é a reversão, a gente tem intensificação mesmo, né? E a ampliação. A letra C. Aumento da transparência na gestão dos serviços sociais e desuniversalização dos direitos sociais. Essa parte aqui estaria correta, mas quando fala aumento da transparência, né, ela acaba sendo errada. Porque nós vemos aqui um escamoteamento, né, de como os serviços eles vão ser geridos e destinados, né, à população pobre. Da classe trabalhadora, né? E aí vamos ver aqui o que diz a letra D. Crescimento da pressão
nas demandas dos usuários por serviços sociais e a seletividade dos atendimentos. Essa aqui está correta. É a nossa resposta, letra D. Por quê? A gente tem uma pressão, né? Nós temos uma pressão dos usuários por serviços sociais em seletividade dos virtude, atendimentos. né? Em decorrência da expansão e do hiperdimensionamento das sequelas da questão social, ou seja, da pobreza, da desigualdade, de tudo aquilo decorrente da exploração da força de trabalho e, ao mesmo tempo, né, a seletividade dos atendimentos. Por mais que a população exija, né, acesso aos serviços, a gente tem uma seletividade do atendimento. Letra E. Alargamento da cobertura dos serviços e reforço da cultura do arbítrio e da ideologia do favor. Quando a gente vê aqui alargamento, a gente já identifica que essa resposta está errada, né? Porque a gente tem, como eu disse anteriormente, a retração ou a redução da cobertura, né, dos serviços, a focalização e a seletividade, certo? Então, a nossa resposta correta é a letra D. A nossa próxima questão é da banca FCC e ela diz o seguinte, bem fresquinha, viu? Do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro de 2025, desse ano já. Ela fala o seguinte, que a construção da esfera pública no Brasil, especialmente nas políticas sociais, é impactada por diversos fatores, dentre eles aí é para a gente identificar, crise social da burguesia. Não, a gente não vê a crise social da burguesia, a gente vê uma crise do Estado, não, a crise do capitalismo, do Estado não, do capitalismo, né? Como um todo, como uma estrutura macroeconômica, macroestrutural. Que fala agenda liberal da sociedade. Não, a gente tem a predominância atualmente da agenda neoliberal. Letra C, internacionalização do Estado. Não, a gente tem uma nacionalização e internacionalização é de quem? Da economia. Isso que está errado. Letra D, estatização dos serviços públicos, que é aquilo que eu falei para vocês. Estatização é diferente de privatização, é o contrário de privatização, né? Transferir novamente para o poder do Estado. Então, essa daqui está errada. E aí nós temos a letra E, que é a nossa resposta, que é a financiarização do capital, que impacta, né, na construção da esfera pública, né, que é a letra E, é a nossa resposta, certo? Tá? Por isso que é importante a gente se atentar para a denominação, né, alguns conceitos, algumas palavras
ok? A nossa próxima questão é uma questão da banca IDECAM. Ela fala o seguinte: a reestruturação produtiva, as mudanças da organização do trabalho e a hegemonia neoliberal têm provocado importantes reconfigurações nas políticas sociais. Assinale a alternativa que corresponde a uma das tendências que ganham destaque desde a década de 70 em alguns países da Europa. E aí nós vamos ver aqui o que é tendência a partir da hegemonia neoliberal, que é a letra A diz expansão dos programas de transferência de renda. Essa resposta está correta, nos parece que a gente já tem de cara aqui a alternativa A. Vamos ver as demais. Ampliação da oferta de empregos estáveis. Isso aqui está completamente incorreta, né? Porque nós temos a ampliação da desproteção ao trabalho, né? E não de empregos estáveis, mas a sua retração ou redução. Letra C. Criação de creches de tempo integral. Não, isso está incorreto. A gente tem aqui a transferência da responsabilidade para o sujeito, para as famílias, para atender às necessidades das suas, inclusive das suas crianças, né? Não é essa aqui. Predominância do welfare state como características universalistas. Se falasse do contexto pós-Segunda Guerra Mundial, tudo bem, mas a gente está falando aqui do contexto da década de 70, que é quando se esgota o welfare state. Então, essa está errada. Nossa resposta é a letra A. Tenho certeza que vocês iriam acertar. Certo? Passamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: a bibliografia crítica é da FGV, a bibliografia crítica contemporânea do serviço social analisa, por um lado, o impacto do desfinanciamento público das políticas de saúde e previdência social e, por outro, o crescimento dos programas de transferência de renda das políticas de assistência social. Assinale a opção que mostra como é chamada essa combinação de fatores, ou seja, desfinanciamento de saúde e previdência e crescimento de programas de transferência de renda, ou seja, centralização da política de assistência social. A gente discutiu isso na nossa aula. Vamos lá. Letra A. Essa combinação de fatores é proteção social? Não. Está errado, né? Ela representa uma forma, né? Mas não é essa a alternativa. Hipossuficiência econômica. Não. Isso aqui é conceito de hipossuficiência falando que a pessoa não tem condições econômicas, né, financeiras, é pobre. Não é esse o conceito, não é essa denominação. Letra C, descentralização das políticas sociais. É errado, não é esse conceito. A descentralização, ela fala sobre outra perspectiva, é outro conceito.
assistencialização da Seguridade Social? Essa é a nossa resposta, né? Que é justamente essa combinação de fatores aqui, desfinanciamento de saúde e previdência e crescimento de programas de transferência de renda, ou seja, centralização na política de assistência social. O próprio nome aqui ele já se aproxima, né, desse fenômeno, que é a assistencialização da Seguridade Social. Vamos ver a outra, proteção social básica e proteção social especial. São outros conceitos que estão lá na Política Nacional de Assistência. Então, a nossa resposta é a letra D, certo? A próxima questão é da banca Consulplan. Ela traz o seguinte enunciado. Prestem atenção nessa, que ela faz uma articulação de elementos do cotidiano da prática profissional com a articulação teórica. Então, é para a gente se atentar. Vamos lá. É fresquinha, que caiu na prova do TJ de Rondônia. Vamos lá. João é morador de uma periferia urbana e, nos últimos anos, tem enfrentado dificuldades relacionadas ao aumento das tarifas de energia elétrica, água e esgoto após a privatização desses serviços. Ele percebe que, enquanto os preços sobem, o atendimento às necessidades básicas da população não acompanha a mesma eficiência, resultando em cortes frequentes no abastecimento de água e em serviços de baixa qualidade no tratamento de esgoto. Com base no contexto neoliberal e no impacto da privatização de setores estratégicos como energia, água e esgoto, assinale a afirmação incorreta. É para a gente assinar a alternativa incorreta a respeito do que está proposto na questão. A letra A diz o seguinte: a privatização de serviços públicos estratégicos como água e esgoto é frequentemente justificada sob a lógica neoliberal de eficiência e redução do papel do Estado. Essa aqui está verdadeira. A gente está procurando a incorreta. Cuidado, viu? Tá aqui, ó. Incorreta. Então, não é a letra A, porque ela traz um enunciado correto, que, de fato, né, a privatização dos serviços públicos, como ela fala aqui na questão, ela muitas vezes se sustenta na lógica de que o privado oferece melhores condições de serviços, né, que o público é ruim, né? Então há uma demonização do público estatal, né? Como já dizia José Paulo Neto. Então aqui essa está correta. Vamos para as próximas. Letra B. No modelo neoliberal, a privatização de setores essenciais muitas vezes resulta no aumento das tarifas e na exclusão de populações vulneráveis do acesso a esses serviços. Verdade?
né? Então ainda não é nossa alternativa. Isso aqui é verdadeiro, né? Porque como se privatiza, né, os serviços, as empresas elas têm autonomia para aumentar as tarifas e aí isso consequentemente vai reduzir o acesso da maioria da população, né, aos serviços, seja de transporte, de água, de energia elétrica, né? E aí a gente vai verificando muitas vezes as ligações ilegais, que é um acesso a um direito, né, que deveria ser desde a habitação, a iluminação pública, enfim, entre outras coisas, não são acessados adequadamente. Vamos para a letra C. A regulação estatal é imprescindível para mitigar, ou seja, minimizar os efeitos negativos da privatização, garantindo que os serviços essenciais atendam aos princípios da universalidade e qualidade, né? Então, essa aqui, ela tá correta, porque, de fato, o Estado ele precisa regular as relações sociais para diminuir, né, ou seja, amenizar esses efeitos bárbaros que a privatização dos serviços ele provoca na população, né? E aí garante os serviços mínimos essenciais para que a população acesse aí os serviços na perspectiva, tentando a perspectiva aqui de universalidade e qualidade. Vamos ver a próxima questão, próxima alternativa. Diz o seguinte: a privatização desses serviços tem contribuído para uma maior universalização do acesso, já que empresas privadas buscam atender a todas as demandas sociais de forma equitativa. Essa aqui, ela é a nossa resposta. Essa alternativa está incorreta. É a resposta à letra D. Porque a privatização, contrariamente, né, ela não vai favorecer a universalização do acesso. Pelo contrário, ela vai restringir, focalizar e seletivizar. Então, quando nós temos a privatização de determinados serviços, acessa quem tem condições de pagar, né? Então, não é uma maior universalização, então tem uma retração do acesso. E as empresas privadas, elas não buscam atender todas as demandas, mas as demandas que são importantes para elas, né? Pois bem, essa é a nossa alternativa. Vamos ver aqui a letra E. A lógica neoliberal enfatiza o papel do mercado na gestão de serviços públicos. Exatamente. O que pode aprofundar desigualdades sociais e prejudicar o atendimento às necessidades das comunidades mais pobres. Verdadeira, né? Que é justamente isso. O neoliberalismo transfere as responsabilidades para o mercado, que deveria ser responsabilidade pública estatal, né?
E aí isso aprofunda, sim, desigualdades e prejudica o atendimento das necessidades dos mais pobres, das pessoas vulnerabilizadas, né? Então, a nossa resposta é a letra D. Espero que tenha ficado claro para vocês. A próxima questão é da banca Vunesp. Ela diz o seguinte: ao situar a política social no Brasil contemporâneo, entre a inovação e o conservadorismo, Bering e Bosquet afirmam que a assistência social é a política que mais vem sofrendo para se materializar e para superar algumas características históricas, como redução e residualidade na abrangência, reforço do caráter filantrópico, programas de caráter compensatório, entre outras. Para as autoras, embora o Sistema Único de Assistência Social SUAS represente um avanço, como sistema descentralizado e participativo, há um retorno à família e às organizações sem fins lucrativos em substituição à política pública, apontando como uma das justificativas a forte influência na concepção do SUAS da perspectiva. E aí ela traz algumas alternativas da perspectiva sócio-histórica, teórico-crítica, da liberdade, da integração social, da transformação social. E aqui a gente vai ver. Letra A é sócio-histórica. Não é a nossa resposta. Por quê? A perspectiva sócio-histórica, com base no que elas estão trazendo aqui, né, não responde, porque se nós fizéssemos uma análise sócio-histórica, né, dessas políticas, né, desses serviços e de suas concessões, a gente superaria, né, ou buscaria minimizar, né, os efeitos da exploração da força de trabalho, mas não é essa, não é a perspectiva sócio-histórica. Perspectiva teórico-crítica também não, porque vai pelo viés crítico, vai pelo viés da compreensão da política social e seu caráter contraditório. A gente vê aqui, né, que nós temos um outro viés, um viés conservador, né, para pensar a política social. E aí aqui vamos para o próximo, perspectiva da liberdade. Não, estamos falando do SUS, né? E aí a influência não é da liberdade, né? Nós temos mais isso aqui como foco para a perspectiva liberal. E aí a letra D traz a integração social. Essa aqui é a que responde a nossa questão. Por quê? Quando ela traz esse enunciado, né, que fala que a própria política de assistência social tem dificuldade de superar essas características, né, de redução e residualidade na abrangência, a gente está aqui vendo a implicação de uma leitura de que
A gente tem que integrar, né, o sujeito, integrar o sujeito nessa política para que, a partir de sua atuação individual, ele alcance, né, a sua melhoria das condições de vida. Então, vamos integrar. Não é uma lógica crítica, não é uma perspectiva crítica, né? É de integrar o sujeito com base numa atuação seletiva, focalizada, minimalista, tá? E aí a resposta é a letra D, e a letra E fala aqui de transformação social, não é o que está presente no SUS, né? A influência que vai impactar aqui na concepção do SUS, ok? Então, a nossa resposta é a letra D, que essa perspectiva da integração social ela vai impactar diretamente na construção do Sistema Único de Assistência Social, certo? Então, vamos para a nossa próxima questão. Ela é de completar. Ela diz o seguinte, é da banca objetiva, sobre o neoliberalismo, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Vamos lá. No contexto de econômica e de revolução social e cultural, que a partir dos anos 70 surge um movimento no qual é insuficiente qualificá-lo como uma política macroeconômica ou racionalidade ou uma reação de classe, pois o neoliberalismo é a combinação de todas essas dimensões numa que reage ao declínio do processo de acumulação de capital e às transformações sociais e culturais ocorridas naquele período. Vamos lá aqui para tentar preencher. Num contexto de letra A fala retração. Vamos ver se corresponde. Retração econômica, vai. Surge um movimento que é possível, no qual é insuficiente qualificá-lo como uma política macroeconômica ou uma teoria. É isso que as autoras dizem? Não, né? A gente fala de receituário, ofensiva, né? Ideologia. E aí não corresponde. A gente está falando aqui em teoria. Teorias são as grandes macro teorias. Por exemplo, positivismo, funcionalismo, né? O neoliberalismo é uma perspectiva, né? Uma pragmática, uma ofensiva, um receituário. Não é necessariamente uma teoria. Vamos ver aqui o outro. Ideologia. Dimensões numa ideologia. Também não responde. Essa resposta está incorreta. Vamos lá. Apagar aqui. Vamos para a letra B. No contexto de expansão, não. A gente está falando de década de 70. Então, aqui já está errado. Vamos para a letra C. Num contexto de crise, aí que falou que é insuficiente qualificá-lo como uma política macroeconômica ou uma ideologia.
É a combinação de todas essas dimensões numa praxis, né, que envolve reflexão, né, perspectiva ideológica e ação. Praxis. É a resposta certa, essa aqui. É a letra C. A D, ó, nem corresponde, né? Contexto de afirmação, não, de retração ou de crise, certo? Então, essa aqui está incorreta. É a resposta certa, a letra C, ok? Que completa a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. É da Fundeb e diz o seguinte: o artigo Fundamentos de Política Social de Bering destaca que a reinvenção do liberalismo promovida pelos neoliberais no final dos anos 70 e 80, espraiando-se na década de 90 em todo o mundo, foi uma reação teórica e política ao keynesianismo e ao welfare state. Ainda, de acordo com o mesmo artigo, a reversão do ciclo econômico em fins dos anos 60 e mais visivelmente a partir de 73, dá um novo fôlego às teses neoliberais, que atribuem a crise ao poder excessivo dos sindicatos com sua pressão sobre o salário e os gastos sociais do Estado, o que estimula a destruição dos níveis de lucro das empresas e a inflação, ou seja, a crise é resultado do keynesianismo e do welfare state. A fórmula neoliberal para sair da crise pode ser resumida em algumas proposições básicas, exceto, ou seja, excluindo, retirando, né? Tem muita gente que se confunde com isso aqui. Então, prestem muita atenção. O que faz parte aqui da fórmula neoliberal, das suas proposições básicas nessas alternativas e tem uma que não faz. Vamos lá ver qual é. Letra A diz o seguinte: o Estado forte para romper o poder dos sindicatos e controlar a moeda. Tá verdade? Inclusive, essa aqui vem no próprio enunciado da questão, né, trazendo essa estratégia aqui. Então, nós estamos procurando algo que não corresponde ao receituário neoliberal. Então, não é essa a resposta, tá? Porque o neoliberalismo, ele busca enfraquecer a organização política da classe trabalhadora, né? Letra B, uma reforma fiscal aumentando os impostos sobre os rendimentos mais altos. É justamente o contrário. O neoliberalismo reduz os impostos sobre os rendimentos mais altos. E aí a arrecadação ela é regressiva, impactando nas rendas mais baixas. Então, essa é a nossa resposta, porque ela não faz parte, né, do receituário neoliberal. Vamos ver aqui as demais. Letra C. O desmonte dos direitos sociais, né, implicando a quebra
da vinculação entre política social e direitos, que compunha o pacto político do período anterior, ou seja, o welfare state. Correto? Corresponde. Letra D. Uma forte disciplina orçamentária, diga-se, contenção dos gastos sociais e restauração de taxa natural do desemprego. Essa também é uma fórmula, né, um receituário do neoliberalismo. Então, a que não é a letra B, exceto a letra B, né? Então, a nossa resposta é a letra B. Então, nesse momento, a gente finaliza esse bloco e nós passamos para a próxima aula, né, em que nós vamos discutir o projeto ético-político do serviço social e a política social, tá? Então, até já!